Graça e paz, minhas queridas irmãs. Graça e paz, meus queridos irmãos também. Que Deus abençoe vocês, que verdadeiramente a graça e a paz do Senhor inunde o seu coração. Amém? Hoje eu quero ministrar uma palavra, eu quero começar já lendo uma palavra que está no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, dos versículos 19 até o 25. Vamos ler aqui? Então, Lamentações de Jeremias 3, do 19 ao 25, nos diz assim: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Esse é um texto bíblico bastante conhecido, eu acredito, dos evangélicos. Eu creio que a maioria das pessoas evangélicas, pessoas que leem a Bíblia, conhecem esse texto bíblico de Lamentações de Jeremias. E às vezes até pessoas não cristãs também conhecem, porque hoje com as redes sociais se posta muito versículo, muita pregação, muita palavra, e muitos pregadores falam sobre isso. E essa é uma palavra que eu creio que para esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de tanta dor, perda, más notícias, são tanta situação difícil, tantos problemas, tantas perdas em tantas áreas. Mais do que nunca, nós precisamos olhar para essa palavra, olhar para o que o profeta nos diz. Porque o profeta está vivendo um tempo difícil, é um tempo de crise no país deles também. Judá e Israel estavam passando por um tempo de crise terrível. E quando o profeta Jeremias ele escreve essa carta, chamada Lamentações, que depois recebeu o nome, ele está lamentando realmente um tempo de angústia e de aflição. E eu creio que como eu falei, esse texto, essa carta é muito propícia para nós, para o tempo que nós estamos vivendo, por um tempo de aflição, um tempo de angústia, um tempo de desesperança. Então, a minha palavra de hoje para você é sobre isso, é sobre esperança. E o profeta, ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nesse tempo de desesperança, nesse tempo de angústia, de aflição, de perdas, nós precisamos trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança também. E o profeta aqui, ele enumera algumas coisas que podem nos dar esperança. Ele fala da misericórdia do Senhor, Ele fala da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. Ele fala, minha porção é o Senhor, portanto nele eu esperarei em Deus. E ele diz, bom é o Senhor para os que esperam por ele. E bom é aguardar no Senhor, na sua salvação. E é isso que nós precisamos nesse tempo onde há tanta desesperança. Na verdade, a esperança, é uma palavra que o Espírito Santo me deu ontem, a esperança está em modo de espera. A nossa esperança foi colocada no modo de espera. Quantos planos que foram cancelados, quantos planos estão em modo de espera, quantos planos foram até abortados já, devido a tanta situação, tanta perda, tanta insegurança, tanta incerteza sobre o que a gente pode ou não pode fazer, dá para fazer amanhã, não dá. Mais do que nunca nós precisamos usar as palavras que Tiago nos ensina, Amanhã nós faremos, se o Senhor nos permitir. Se Deus nos permitir fazer, nós faremos, nós iremos, viajaremos, compraremos, venderemos, casaremos, Quantos casamentos sendo adiados, quantos casamentos sendo mudados. Havia uma expectativa de uma grande festa, porém tudo foi adiado. E nós precisamos, a cada dia, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, trazer à nossa memória isso, o que pode nos dar esperança. E o que é que pode nos dar esperança? A misericórdia de Deus, a bondade de Deus. A misericórdia, diz aqui mesmo nesse texto, diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Elas são novas cada manhã. Então nós servimos a um Deus que é misericordioso, que é bondoso, que é fiel.
E nós precisamos olhar para Ele, nós precisamos confiar que o nosso Deus, Ele vai cuidar de nós, que o nosso Deus está cuidando do nosso amanhã, que nós não precisamos nos preocupar, entrar em desespero, porque o nosso amanhã está nas mãos do nosso Deus. E Ele é soberano. Nós precisamos entender isso, a soberania de Deus. Eu sei que há muitas situações difíceis, há muitas perdas, muitas mortes de pessoas queridas, amadas nossas. E a gente não consegue entender, Deus, por que isso, por quê? Mas a palavra de Deus nos fala, de Gênesis a Apocalipse, da soberania de Deus, da bondade e da fidelidade de Deus, que Deus está cuidando dos seus servos, dos seus filhos. Ainda que o ímpio faça coisas, bagunça na vida dele, nós não, a nossa vida pertence ao nosso Deus. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, ao senhorio de Cristo, Deus está cuidando de nós. Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ah, Angelina, mas está faltando. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Deus está nos ensinando lições preciosas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de escassez, nesse tempo de falta. Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando a sermos mais misericordiosos. Deus está nos chamando para perto dEle, para nos voltarmos para Ele, para orarmos mais, para lermos mais a palavra, para buscarmos mais a sua face, a sua presença. Porque nada vai faltar para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que servem, para aqueles que são ovelhas. Porque Deus cuida das suas ovelhas. E nós precisamos nos submeter ao nosso pastor. E nós precisamos, nesse tempo de desesperança, como eu falei, como o Espírito Santo me diz, que a esperança ela está em pausa. A esperança está apenas pausada, minha querida irmã, meu querido irmão. É apenas uma pausa. E na música, pessoas que entendem de música sabem que pausa é música também. Na hora que há uma pausa na música, a música continua. O tempo continua contando. Então, é apenas uma pausa na esperança. Não perca a esperança. Continue fazendo planos. Continue programando. Continue sonhando. Não deixe de sonhar porque os tempos são maus, porque os dias são difíceis. Porque a esperança, ela está pausada. É apenas uma pausa. Tudo vai se endireitar. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida, da minha vida. Ele não perdeu o controle de nada. Que o Senhor, nesse tempo de dor, de angústia, de perda, de aflição, console o seu coração, fortaleça o seu coração, te dê ânimo, te encha de esperança novamente. Amém? Minhas queridas, meus queridos, que o Senhor enche o seu coração de esperança. E se você encontrar com alguém que está perdendo a esperança ou que já perdeu a esperança, por favor, anime, console essa pessoa. Tem um vídeo que eu ministro uma palavra sobre isso. Consolem o meu povo, consolem o meu povo. Nós precisamos ter uma palavra de ânimo e de esperança, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, para que quando nós tivermos à nossa frente uma pessoa desesperançada já, sem esperança nenhuma, nós possamos ter uma palavra de esperança, possamos dizer, confie em Deus, Deus está cuidando de tudo, tenha paciência, tenha esperança, faça planos. Se você teve perdas, faça novos planos. Deus vai cuidar de você, Deus está cuidando, Ele é fiel. Nós temos que trazer à nossa memória o que o profeta fez. Eu trago à minha memória, ainda que eu esteja vivendo um caos, ainda que esteja um caos ao meu redor, que era o que o profeta estava vivendo. Ele falou, mas ainda, que tudo isso esteja acontecendo, ainda que tudo ao meu redor esteja de cabeça para baixo, esteja um caos, eu preciso trazer à minha memória o que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. É a fidelidade do nosso Deus, é a bondade do nosso Deus. Amém? Que o Senhor possa encher o teu coração de esperança, ainda que os dias sejam maus, ainda que a esperança esteja pausada, mas Deus está no controle e Deus está cuidando da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você agora. Pai, nós queremos agradecer por essa palavra. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada por essa palavra de esperança.
Muito obrigada porque nós podemos realmente buscar ao Senhor e saber que as tuas misericórdias, ó Deus, se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós sermos consumidos. Obrigada, Pai, pela tua fidelidade. O Senhor é o Deus fiel. O Senhor não nos abandona. Obrigada, Deus querido, pela tua bondade. Nós podemos descansar no teu cuidado, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, nada fugiu ao teu controle, os teus filhos não ficarão desamparados no meio da angústia, no meio da aflição. Pai, eu oro nesse momento pelo meu irmão, pela minha irmã, para que o Senhor renove as esperanças dele, dela. Renova, Deus, renova as nossas esperanças, Senhor, de que nós vamos ter um amanhã melhor, de que o Senhor está cuidando de nós, de que a nossa vida está nas tuas mãos e nenhum mal vai nos acontecer. E ainda que o mal nos abata, venha sobre nós, ainda assim o Senhor está no controle de tudo, Pai. Nos ajude a perseverar, nos ajude a ter esperança. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada uma das minhas irmãs, de cada um dos meus irmãos, ó Deus. No nome de Jesus. Amém.